Então, por que a rotação da Terra não joga tudo para o espaço? Veja, para isso ocorrer, seria necessário que a força centrífuga fosse igual ao peso. Isso estou falando, é claro, no Equador. Então, no Equador da Terra, você tem a Terra girando aqui, né? No Equador, então, para que uma coisa no Equador fosse jogada para fora da Terra, teria que ser a força centrífuga. Se for igual, você já perde o contato, né? Você já é jogado. Então, a força centrífuga teria que ser igual ao peso. Quando isso ocorreria? Vamos ver. Então, para isso ocorrer, seria necessário que a força centrífuga fosse igual ao peso. Para o Equador, onde ocorre a maior força centrífuga, teremos P igual a mg e Fc igual a m, aqui a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Igualando as duas, né? E colocando o período na história, que é o tempo de rotação. Para isso, então, inserindo os dados ali, G, o R da Terra e tudo, nós teríamos um período de 1h30. Ou seja, se de repente, em vez de girar em 24 horas, a Terra girar em 1h30, você será jogado para fora da Terra. Certo? É isso. É isso. Está aí matematicamente demonstrado, fisicamente evidenciado, né? Por conta da força, a própria força centrífuga, que é você, se tiver dentro do carrossel, você vai sentir. Se tiver num carro em movimento fazendo uma curva, você vai sentir. Então, um detalhe muito importante: nós sentimos acelerações. Nós não sentimos velocidades constantes. Efeito Etches. A pronúncia é um pouco complicada, né? O Etches, ele era húngaro. Então, nem Etches não é, né? Tem que considerar o húngaro da época lá dele, do século XIX. Então, mas vamos com Etches mesmo. Então, o efeito Etches é uma excelente evidência da rotação e esfericidade da Terra. Uma excelente evidência. O que é o efeito Etches? Então, no início do século XX, uma equipe do Instituto de Geodésia de Potsdam efetuou uma experiência baseada em medições de gravidade. Agora vamos falar sobre medições. Falei sobre a gravidade, agora como é que a gente mede isso? Uma experiência baseada em medições de gravidade em navios em movimento nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Então, navios em movimento de leste para oeste e de oeste para leste. Enquanto estudava os resultados dessa experiência, ou seja, medidas gravitacionais feitas nos dois sentidos. O nobre físico húngaro, Lohand Etches, verificou que as medições eram mais baixas quando o navio se movia para o leste e mais altas quando se movia para o oeste. Vimos tudo sobre a força centrífuga, a força-peso, a relação entre elas, né? A soma vetorial. Então, quando o navio se move junto com a rotação da Terra, no mesmo sentido, há ali como uma ajuda. Se você tem uma maior aceleração centrífuga, você tem um menor peso. Né? Aumenta aqui esse vetor. Deixa o módulo desse vetor maior. Na mesma direção e sentido, aumenta só o módulo. O que vai acontecer? Você vai diminuir esse F'. Então, o que ele observou, o Etches, é que navios se movendo na mesma direção de rotação, no mesmo sentido de rotação da Terra, você teria observações de um menor peso. Sentido contrário, um maior peso. Então, você tem medidas de peso diferentes conforme o movimento do navio. Essas medidas foram feitas nos oceanos. Então, se você for na direção
da rotação no sentido de rotação da Terra ou no sentido contrário de rotação da Terra, você vai ter medidas diferentes. Tipos de gravímetros. Então, como é medida a gravidade, né? De que forma é medida a gravidade? Isso desde dos primeiros momentos de medição, é claro, a coisa era muito mais simples, com pêndulos, né? Vamos ver desde aí até os gravímetros de supercondutores. Então, a teoria inicial da gravidade foi baseada em um princípio de Aristóteles, de que a velocidade de um corpo em queda é proporcional ao seu peso. À época de Aristóteles não se tinha ainda um F igual, né? M vezes A, isso veio com Newton, então P igual a mg. Não se sabia dessa aceleração, mas peso, né? No sentido de que eu tenho mais material em uma coisa aqui do que tem em outra, nesse sentido. Então, a queda de um corpo estaria ligada a isso. A queda é proporcional ao seu peso. Mas isso foi alterado por Galileu em 1604, que descobriu, por meio de experimentos em planos inclinados, que na queda livre a aceleração é constante e independente da massa. Então, a aceleração da gravidade para corpos de pequena massa, próximos da Terra, etc., ela é constante, o G é o mesmo. Nós vamos ver variações locais de G que acontecem por uma série de motivos. Coloquei aí uma referência. Tipos de gravímetros. Então, os absolutos são aqueles nos quais G pode ser determinado diretamente, medindo-se um comprimento ou tempo. Medidas feitas em condições de laboratório, usando experimentos cuidadosos, empregando os dois métodos possíveis: corpos em queda, pêndulos oscilantes. Depois você tem os gravímetros relativos. Na maioria das aplicações, é necessária apenas a variação da gravidade em relação a uma estação base. Né? Então, você tem o absoluto, o relativo. O relativo é justamente a essa estação base que tem o absoluto. Então, as leituras de gravidade são registradas em estações secundárias, de modo que a diferença em relação à estação base seja bem conhecida. Então, gravidades e relógios de pêndulo. Ao lado, nessa figura, o primeiro relógio de pêndulo inventado por Christian Huygens em 1656. Robert Hooke foi o responsável por sugerir, em 1666, que o pêndulo poderia ser usado para medir a força da gravidade. Durante sua expedição a Cayenne, na Guiana Francesa, em 1671, Jean Richer descobriu que um relógio de pêndulo era 2,5 minutos por dia mais lento em Cayenne do que em Paris. A partir disso, ele deduziu que a força da gravidade era menor em Cayenne. Faça em casa o cálculo de G. Está aí a fórmula, gente. Se vocês quiserem fazer, pega um pêndulo, né, uma massa ali considerável, né, não vai pôr uma bolinha de isopor, mas uma massa de chumbo ali, pendura, abre num ângulo menor do que 10 graus, não evite um ângulo muito grande também, um pequeno ângulo, solta, né? Você pode medir o período ali do pêndulo e achar, assim, a aceleração da gravidade por esta fórmula aqui. É claro que você vai ter ali um valor impreciso, mas você consegue um 9 e pouco, ou entre 9 e 10, né? Aliás, entre 9,5 e 10, provavelmente você consegue. É claro que o que mais deixa impreciso esse método seria cronometrar o tempo. Né? Você solta assim, na hora que aperta o cronômetro, já perdeu tempo ali. Por isso, é claro que os gravímetros usam métodos muito mais precisos. Relógio atômico, inclusive. Né? Antes, vamos falar da balança de torção. Então, Etves aprimorou as balanças de torção, tornou muito mais precisas. Está aí, então, na figura a balança de torção de Etves. Está aqui a balança de torção. E para que foi usada? Então, uma balança de torção de Etves foi usada no primeiro levantamento gravimétrico para prospecção de petróleo, que ocorreu no campo de Egbel, na Eslováquia, em 1915-16. Né? O Carlos Lima trabalhou com um gravímetro sistema massa-mola. Usei para calcular a diferença entre a normal e a vertical em levantamento com GPS e geodésico. Então, em Egbel, na Eslováquia, já ocorreu ali uma prospecção, um
um estudo sobre isso, mas você tem o primeiro campo mesmo de petróleo descoberto por pesquisa de balança de torção, foi o Nash Dome, no condado de Brazos, no Texas, nos Estados Unidos. Então, no início dos anos 30, mais de 125 balanças de torção estavam em uso nos Estados Unidos. Em 1938, somente na costa do Golfo, cerca de 79 descobertas foram feitas por pesquisas de balança de torção. Então, a balança de torção, ela usa a aceleração da gravidade local ali. E essas variações da aceleração da gravidade, essas pequenas variações, é que vão indicar onde você tem um campo de petróleo, então uma jazida mineral, esse tipo de coisa. Veja a complexidade da coisa aqui, para o gravímetro absoluto. Né? Então, utiliza a interferometria laser, operam fixos em observatórios distribuídos ao redor do mundo. Nesse tipo de equipamento, uma massa é lançada verticalmente e quando ela intercepta alguns feixes horizontais de laser, que são separados por uma distância determinada com precisão. Então, solta-se uma massa ali, ao passar por feixes de laser, você vai ter as medidas, é claro, muito mais precisas do que simplesmente você soltar um pêndulo e apertar um cronômetro. Está aí um gravímetro desse tipo, gravímetro absoluto de interferometria laser. Veja que aqui você tem uma câmara de vácuo, super estabilizada, gravímetro quântico transportável. O gravímetro quântico transportável executa gravimetria absoluta com medições contínuas, combinando as vantagens dos atuais gravímetros absolutos clássicos com dispositivos de medição contínua. Permite monitorar as variações oceânica, atmosfera, hidrológica, bem como os processos sólidos da Terra. Precisão do gravímetro quântico transportável, 10 a menos 9 de G. Vejam a precisão disso. 10 a menos 9 da aceleração da gravidade, ele já consegue captar diferenças. Certo? Tá aí, então, outro tipo de gravímetro, gravímetro quântico. Gravímetros supercondutores. Uma massa supercondutora esférica é levitada usando uma força magnética que equilibra exatamente a força da gravidade. Então, ela fica levitando ali. É uma massa que fica levitando, por conta justamente de propriedades supercondutoras. A propriedade supercondutora permite que as correntes que produzem o campo magnético fluam sem perda resistiva, desde que mantidas abaixo de uma temperatura crítica, dando extrema estabilidade ao sensor. Então, aqui na figura você tem o gravímetro supercondutor, coloca um pouco mais à frente aqui o esquema dele. Esse é o esquema do gravímetro supercondutor. Vai nos interessar aqui essa parte em vermelho, que é justamente isso aqui. A parte em vermelho é justamente esse pedaço. É aqui que a massa fica levitando. Então, os três principais elementos supercondutores são a massa levitada, uma esfera, as bobinas do campo e o escudo magnético. O transdutor de deslocamento é formado por uma ponte de capacitância que circunda a esfera e é vedado com uma pressão de gás hélio em uma cavidade separada dentro das bobinas. A esfera não depende de densidades para se mover, mas apenas de variações da força gravitacional. Então, já mostrei aqui em casa, numa balança de elástico, que a densidade não tem nada a ver, né? Falar que força de gravidade, que as coisas são puxadas para baixo por uma diferença de densidade é algo absurdo. Não tem o menor cabimento. Aristóteles tinha o lugar natural, né? A teoria do lugar natural. Mas, sabe, isso não tem o menor sentido falar nos dias de hoje. A força da gravidade, ela não vai depender da densidade do corpo, mas da sua massa. Então, grosso modo, o peso, né? Já vimos que há influência da força centrífuga, mas, como ela é muito pequena, vamos considerar o peso como a força de atração gravitacional. Então, a força de atração gravitacional depende da massa do corpo e não da densidade do corpo.
Recentemente, os gravímetros supercondutores e os sismômetros de banda larga de 3 eixos, operados no modo gravímetro, começaram a detectar e caracterizar os pequenos sinais de gravidade dos terremotos. Então, veja, são sismômetros que são readaptados no modo gravímetro. Começaram a detectar esses pequenos sinais de alteração de gravidade. Esses sinais têm o potencial de melhorar os métodos de alerta. Então, veja que a precisão desse tipo de gravímetro é 10 elevado a menos 12 da aceleração da gravidade. Consegue medir com precisão uma variação de 10 elevado a menos 12. Eu li sobre um gravímetro que foi colocado num laboratório, e quando caía alguma coisa no teto ali, e o teto distante do gravímetro, quando caía alguma coisinha ali no teto, o gravímetro já media. Tal a precisão que ele tinha. Então, é claro, esse tipo de coisa é ajustada, né, para você considerar apenas a informação que você quiser. O professor Lang está dizendo aqui que as forças inerciais também não dependem de densidade, por isso as forças inerciais são equivalentes às forças gravitacionais. Gravímetros medem a resultante das forças gravitacionais com as inerciais. Então, o peso seria justamente essa resultante entre as forças de atração gravitacionais e as forças centrífugas. No caso, a força centrífuga, uma força inercial. Certo? Daí agradeço ao professor Lang pelo esclarecimento. Então, o gravímetro ele vai medir ali a resultante, né? Vimos também que a força centrífuga ela vai variar conforme a latitude. Tá aí, então.